Olá, YouTube! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal do All Lisba. Eu sou o Lisba e eu adoro anime. Não à toa, esse canal ele é repleto de vídeos falando sobre anime. Mas existem alguns animes em específico em que, no decorrer da minha experiência assistindo vários animes diferentes, eu acabei adquirindo birra, o que não é incomum. Existem muitos animes com qualidades variadas, então é normal que algumas pessoas peguem birras de um a outro. Por exemplo, pegar a birra de isekais, por já ter visto muitos isekais genéricos, em que a história basicamente é a mesma, só muda uma característica específica ou outra, e tem execução mediana. E por isso, quando você fala que vai assistir algum isekai, normalmente acaba ficando uma impressão negativa por causa da má fama. Não que necessariamente todos os isekais tenham o mesmo nível de qualidade, que todos vão cair nesse problema da semelhança. Mas existem alguns animes muito bons e muito elogiados e famosos que eu também tenho uma birra deles. Não necessariamente por causa da qualidade, mas alguma coisa deles me faz ter pouca vontade de assistir, ou então assistir e desgostar muito deles. E hoje eu tô aqui para citar 3 animes que encaixam exatamente nessa descrição que eu acabei de falar. Então, começando com o primeiro anime da lista, eu já vou falar Jujutsu Kaisen. Já adianto, não é só com Jujutsu. Todos os 3 itens da lista provavelmente vão gerar alguma raiva em quem é fã desses. Mas calma, eu não estou aqui falando que Jujutsu é ruim, viu? Até porque a minha birra com eles não necessariamente está relacionada com a qualidade do anime. Pode ser alguma característica externa, que em parte é o que aconteceu com Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen ele tem uma animação impressionante. E para caso você não conheça o anime, é um anime onde basicamente pessoas no mundo se juntam para enfrentar criaturas paranormais que outras pessoas não conseguem ver, usando poderes que vêm a partir de uma energia interior dele. E Jujutsu Kaisen se destaca bastante por suas coreografias de luta, lutas bem complexas e a animação e estética do anime, que é bem bonita e muito bem feita. E provavelmente é um dos animes que mais estourou recentemente. Mas eu tenho um problema pessoal com ele, que inclusive bate muito com outro vídeo meu, mas depois eu comento sobre ele novamente. Por enquanto, o foco é Jujutsu Kaisen apresentou algumas características que me incomodaram quando eu assisti ele. A primeira delas é que, quando eu assisti o anime, por mais que eu achasse legal as lutas e tudo, teve algo no anime que me afastou muito dele, que foi o fato de que eu não conseguia gostar ou simpatizar com a maioria dos personagens de Jujutsu Kaisen, incluindo o protagonista Itadori. E não é o caso de que todos os personagens são necessariamente ruins ou que não existe nenhuma exceção. Eu, por exemplo, adoro o Nanami e o Todo. Mas de resto, pegando apenas a primeira temporada, que foi a única que eu assisti, não assisti o filme e nem as temporadas seguintes, eu não consegui simpatizar com a maioria dos personagens. Achava estranha a forma com que eles interagem e tirando uma cena ou outra que normalmente ia para um tom mais cômico, de forma geral eu não gostava da forma com que eles interagiam e por isso não me interessava saber o que eles iriam fazer, porque eu não estava realmente ligando pro personagem, que para mim é um dos pilares mais importantes dos animes. Não que não existem animes que podem apresentar outras qualidades boas no lugar, mas Jujutsu Kaisen não consegui me prender por causa disso. E aí outra coisa que me fez ficar com birra de Jujutsu Kaisen foi justamente aquilo que eu comentei no meu vídeo falando sobre o hype e como ele afeta a sua opinião sobre obras que você assiste, e o fato de que Jujutsu Kaisen estava muito bem falado e muito hypado na época em que eu estava ouvindo, e eu não parava de ouvir só elogios sobre o anime. Quando eu cheguei lá e vi algo que não estava ruim, mas não cumpria com a expectativa que eu criei a partir dos comentários dos outros, me fez ficar com birra dele, que me deixou de má vontade para assistir os lançamentos que vieram depois da primeira temporada, que eu ouço falar que são ainda melhores do que o que eu vi. E olha que eu tô falando isso agora, mas Jujutsu Kaisen é um anime que eu tenho curiosidade de voltar, reassistir e ver aquilo que eu perdi, justamente porque não só estão falando muito bem sobre ele, e um amigo meu inclusive comentou que melhora bastante a partir da segunda temporada, como eu também estou ansioso para assistir uma das batalhas que me falam constantemente que vai provavelmente ser a melhor batalha dos animes, que é Sukuna vs Gojo. No caso, eu sei que essa batalha aconteceu no mangá, mas como eu não leio o mangá e não me interessava o suficiente para Jujutsu Kaisen para ir atrás de alguém que comentasse sobre, só o que eu sei é que falam muito bem dessa luta, então eu tenho curiosidade de voltar a assistir. Mas ele é um anime que eu tenho birra por causa disso. E agora, indo para o segundo lugar da lista, nós temos Kimetsu no Yaiba. Eu tenho um problema com Kimetsu no Yaiba, ou melhor, dois problemas com Kimetsu no Yaiba, que um deles já é bem comentado e outro deles é algo mais pessoal meu. Então vou começar pelo bem comentado, que é o fato de que o anime, ele é, caso você não conheça, sobre Tanjiro, que era uma pessoa normal e que de repente teve sua vida mudada após ter sido atacado por um Oni, que é basicamente um vampiro japonês, né? Eu não vou especificar aqui o que é, que acaba infectando a sua irmã, transformando ela num Oni também. E ele sai numa aventura para matar aquele que atacou a sua família, junto com outros caçadores de Oni que vão aparecendo no meio do caminho. E esse anime tem uma coisa nele que é conhecida por qualquer um, até quem não assiste ele, que é o fato de que a sua animação é única e linda. Isso porque o estúdio Ufotable, que é o estúdio que anima ele, consegue mexer com a animação 3D e juntar isso junto com 2D para fazer algo muito único e muito lindo. E eu não estou aqui para discordar disso de forma alguma. Em termos técnicos, Kimetsu no Yaiba é impressionante. E o anime ele pega basicamente tudo que o mangá apresenta e melhora. Entretanto, se você pesquisar na internet, você vai ver
ver muitas pessoas comentando que, tirando a estética e a parte técnica, que é bem bonita, né? Não apenas o visual, música, coreografia e etc. Se você excluir essa parte, Kimetsu no Yaiba ainda assim é um anime dito como meio mediano. Sua história acaba sendo muito simples e boa parte dos acontecimentos também não são grandes coisas e acabam sendo muito elevados por causa da qualidade de produção do anime. Eu mesmo sempre comento com um amigo que eu até acho as lutas bonitas, mas eu só comecei a de fato me interessar a partir do momento em que no final da primeira temporada são apresentados os Hashiras, que é basicamente um grupo especial, e aí a partir da segunda temporada eu até gostei, mas aí eu já não estava com um interesse suficiente para continuar assistindo. E a outra característica mais pessoal que eu comentei sobre Kimetsu no Yaiba é o fato de que a primeira temporada, quando foi lançada, ela chamou muita atenção. Muita gente começou a comentar sobre ela e ela basicamente tirou o foco de outros animes. E aí, isso acabou me incomodando na época em que foi lançada, porque, coincidentemente, um dos animes que seria um dos meus animes preferidos, que até fiz um vídeo sobre meus top 10 animes e coloquei ele, foi lançado na mesma temporada de animes, e como eu estava adorando aquele anime, mas ninguém mais comentava sobre ele, porque todos comentavam sobre Kimetsu no Yaiba, eu acabei ficando com birra de Kimetsu no Yaiba, que foi Vinland Saga, que ambas as primeiras temporadas dos dois foram lançadas basicamente simultaneamente, e eu estava adorando Vinland Saga, mas sempre que eu queria comentar com alguém, a pessoa falava que não sabia e só comentava sobre Kimetsu no Yaiba, e isso me fez acabar ficando com birra do anime. Eu aviso que ia ser algo pessoal e não necessariamente a respeito do anime. Mas dito isso, vamos para o terceiro e último anime da lista. E eu estou falando de Bleach. Bleach é um anime antigo e ele dispensa apresentações porque ele já é muito falado há muito tempo, como parte do Big Three, junto com One Piece e Naruto. Bleach é um anime sobre Ichigo, que é um adolescente que consegue ver fantasmas a sua vida toda, e eventualmente ele é encontrado com um Shinigami, que é uma pessoa responsável por basicamente eliminar espíritos malignos desse mundo, chamado Hollows, e ele acaba se tornando um Shinigami honorário e começa a enfrentar esses espíritos enquanto vai explorando esse mundo do Shinigami. Mas o caso dele, pra mim, o que me fez afastar do anime, de ficar com birra dele, foi uma junção de fatores. A primeira é que, por um tempo, eu assisti Bleach, por curiosidade, mas sem saber, eu acabei caindo numa sequência de episódios fillers, porque tinha um arco filler muito grande dentro de Bleach, que se eu achar na internet, eu vou até colocar ele aí na tela agora, pra vocês saberem qual que é. E como eu não tinha conhecimento sobre o que é filler, e nem sabia que aquilo não era canônico, eu acabei assistindo essa saga por muito tempo e fui enjoando, já que eu não estava gostando muito dela, e no fim, eu acabei dropando do anime inteiro. Mas não só isso, outras coisas que eu ouvia de quem acompanhava o anime ou o mangá acabaram me fazendo levantar uma bandeira vermelha para esse anime, que é o fato de que muitos falavam que a adaptação do anime não estava fiel ao mangá, e tiravam muitas cenas, tiravam personagens, tiravam momentos importantes de personagens que estavam relacionados com o Ichigo, e que isso acabava prejudicando alguns e favorecendo outros personagens, de forma que afetasse o contexto geral da história de Bleach. Então, a soma de tudo isso me fez acabar não indo até o final. E mesmo que Bleach agora tenha recebido uma continuação, que eu também ouço muita gente falando bem dela, agora eu meio que não tenho vontade de voltar para descobrir sobre. Mas entendo que eu assisti parte de Bleach, teve seus momentos que eu gostei, teve seus momentos que eu não gostei, como eu falei, mas no final, a minha crítica não é sobre um anime que eu não conheci. Nenhum desses três, na verdade. Todos esses três eu assisti. No caso de Jujutsu Kaisen, eu assisti a primeira temporada, no Kimetsu no Yaiba eu assisti as duas primeiras, e Bleach eu assisti algo entre 100 e 200 episódios, mais ou menos, antes de dropar o anime, que significa, basicamente, que você parou de assistir o anime antes do fim. Mas esses não foram os únicos animes que eu dropei. Eu vou deixar aqui um vídeo meu falando sobre 3 animes muito famosos e muito elogiados, do quais eu também dropei. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero vê-los no próximo.